Bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Vamos lá dar início à nossa primeira aula de filosofia aqui online, tá? Nesse formato, através do YouTube. E o tema da aula de hoje é o seguinte: primeiro vamos fazer uma revisão rápida de onde a gente parou o nosso conteúdo de filosofia, tá? Vamos relembrar. Sobre a filosofia contemporânea, nós já estudamos que a filosofia contemporânea critica o humanismo e o racionalismo, característicos da filosofia moderna, né? A filosofia moderna, ela vem antes da filosofia contemporânea. Os filósofos contemporâneos questionam os conceitos de verdade, conhecimento, racionalidade, valores morais e políticos estabelecidos pelos filósofos modernos. Então, toda a elaboração do pensamento dos filósofos modernos, né, eles são rejeitados, criticados, postos em dúvidas pelos filósofos da contemporaneidade. E a gente viu dois filósofos, tá? Da contemporaneidade, que foram o Nietzsche. Esse foi o primeiro filósofo que a gente viu. Nietzsche diz ser preciso fazer genealogia, ou seja, procurar as raízes dos valores que supomos ser verdades, mas que na verdade não o são. Então, vamos lembrar aí que o Nietzsche ele faz a genealogia. Vocês chegaram a fazer pesquisa sobre isso e etc, né? Sobre esse conceito de genealogia. Nietzsche vai dizer assim, que existem verdades que elas não são tão verdadeiras assim, né? E ele vai desenvolver aí o método genealógico para desvendar essas verdades e ver que na verdade muitas vezes são apenas construções, convenções sociais. E o Karl Marx, ele argumenta que a ideologia determina uma série de valores que são aceitos como verdadeiros, mas que expressam unicamente os interesses de uma determinada classe social, que no pensamento do Marx, né, é a classe dominante na sociedade. Para o Marx, existe a classe dominante, aquela dos ricos, dos poderosos, dos burgueses, que dominam, que controlam a economia, a política, toda a vida social. Existem os trabalhadores, né, os proletários, que no caso é a classe explorada, né? Tem o seu trabalho explorado pela burguesia. Existe esse conflito que se dá na luta de classes aí na filosofia do Karl Marx. Então esses dois filósofos eles são contemporâneos e eles vão criticar muitos conceitos da tradição da filosofia moderna, como a noção do conhecimento, da verdade, os valores políticos e morais. E isso tudo a gente já estudou. Veja, quando eu falo em humanismo, vocês já viram esse quadro aqui, não é? Humanismo foi um movimento, também vocês chegaram a fazer pesquisa sobre o humanismo. O humanismo foi um movimento que tinha como característica a centralidade do homem e não mais a figura divina. Isso na modernidade, tá? Ainda é sobre a modernidade. Estou revisando. Esse desenho aqui se chama O Homem Vitruviano, tá? De 1492, ó. Lápis e tinta sobre papel do Leonardo da Vinci, tá lá na Itália, o original. O Homem Vitruviano é baseado numa famosa passagem do arquiteto romano Vitrúvio, na sua série de 10 livros intitulados De Arquitetura, um tratado de arquitetura em que, no terceiro livro, ele descreve as proporções do corpo humano masculino. Então esse desenho ele foi feito pelo Leonardo da Vinci e ele entrou para a história em todo o livro didático, na internet. Essa imagem ela é muito famosa porque ela retrata o humanismo, que é quando o, o pensamento medieval, o pensamento religioso, né, ele vai ficando de lado e com o Renascimento, com o humanismo, o ser humano ele volta a ser o centro das atenções da vida social, política, nas artes, né? A filosofia ela vai se voltar para o ser humano
e vai começar a reler, né, os pensadores greco-romanos, no caso da antiguidade, tá? Isso ainda é sobre a modernidade. Aqui temos o John Locke, que foi um grande filósofo do período moderno, né? Ele viveu de 1632 a 1704. O segundo, o René Descartes, que ele viveu de 1596 a 1650. E o Immanuel Kant, que viveu de 1724 a 1804, tá? Então, esses filósofos aí, tem outros, mas esses são muito importantes para a modernidade. Eles serão criticados pela filosofia contemporânea, tá? E aqui uma foto do Karl Marx, né? Uma fotografia real do Karl Marx. Ele viveu de 1818 a 1883. E o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, que viveu de 1844 a 1900. Então, esses dois filósofos a gente estudou na nossa aula e aqui a gente vai ver um pouco mais deles, tá? Para a gente poder fechar a nossa primeira unidade e daí poder fazer a nossa avaliação bimestral. Veja, vocês quando olham para essa obra aqui do artista Cláudio Tosi, tá? Uma obra contemporânea do agora que se chama Cérebro. Olha bem para ela, o que é que vocês pensam? O que é que tem a ver essa obra com o que o Marx e o Nietzsche estão levantando? Sobre a desconfiança deles na verdade, né? Sobre os conceitos de genealogia, de ideologia que eles desenvolvem, sobre a crítica que eles fazem aos pensadores modernos. Como é que vocês conseguem interpretar essa obra aí? Vamos à leitura, tá? Eu deixo a interpretação com vocês. Vamos à leitura. A invenção do conhecimento. Deixa eu vir para cá. Esse daqui é um trecho de um texto do Nietzsche, do filósofo Nietzsche, e a gente vai ver qual é a crítica que ele faz aqui nesse texto dele, tá? A invenção do conhecimento. Em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um sem número de sistemas solares, havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal, mas também foi somente um minuto. Passados poucos fôlegos da natureza, congelou-se o astro e os animais inteligentes tiveram de morrer. Assim poderia alguém inventar uma fábula e nem por isso teria ilustrado suficientemente quão lamentável, quão fantasmagórico e fugaz, quão sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidades em que ele não estava, quando de novo ele, o intelecto humano, tiver passado, nada terá acontecido, pois não há para aquele intelecto nenhuma missão mais vasta que conduzisse além da vida humana. Ao contrário, ele é humano, e somente seu possuidor e genitor o toma tão pateticamente, como se os gonzos do mundo girassem nele. Mas, se pudéssemos entender-nos com a mosca, perceberíamos então que ela boia no ar com esse patos e sente em si o centro voante deste mundo. Não há nada tão desprezível e mesquinho na natureza que, com um pequeno sopro daquela força de conhecimento, não transbordasse logo como um odre. E como todo transportador de carga quer ter seu admirador, mesmo o mais orgulhoso dos homens, o filósofo, pensa ver por todos os lados os olhos do universo telescopicamente em mira sobre seu agir e pensar, tá? Esse texto, o título desse texto é Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, do Nietzsche, tá? É um texto maior, sendo que aqui eu só peguei o início dele para a gente poder discutir
essa crítica que ele vai fazer à, à modernidade. O que é que o Nietzsche ele está criticando aqui nesse texto? Veja, explicando essa palavra patos, patos é sentimento, tá? São as nossas paixões, as nossas vontades, os desejos. E outra palavra aqui, odre. Odre é um saco de pele, tá? É algo meio um pouco nojento. Ele está comparando aqui. Ó, ideias presentes no texto. O intelecto humano é uma mera convenção da sociedade. O intelecto humano não é algo natural ao homem. Nem sempre a razão humana foi vista como algo fundamental na história, e o filósofo é alguém essencialmente iludido com o seu próprio intelecto. Veja como ele está indo na contramão, está indo na direção oposta ao que pensaram os filósofos da modernidade, né? O racionalismo, que é um movimento da modernidade que tinha a razão humana como algo universal, necessário, que através da razão a gente é, nos tornarmos pessoas melhores, né? O desenvolvimento da ciência, isso tem muito no iluminismo, né? O iluminismo, eu acho que vocês já estudaram na história. Então veja, o intelecto humano é uma mera convenção da sociedade. Nesse texto do Nietzsche, ele começa descrevendo uma fábula, né? Como se fosse um faz de conta. E ele diz assim, ó, em um determinado momento os seres humanos começaram a inventar e a sobrepor essa ideia de razão como algo que é essencial ao homem. Sendo que ele diz que o intelecto não é algo natural do homem, é algo social, algo social. Ele vai dizer que nem sempre ao longo da história a razão ela teve essa característica de dizer o que a gente deve fazer de certo e de errado, de revelar para a gente o conhecimento verdadeiro sobre as coisas, de que a ciência ela não é algo natural ao ser humano, ela é algo contingente, tá? É algo que pode ser e não ser. E o filósofo é alguém essencialmente iludido com o seu próprio intelecto. Então, quando ele fala aqui, ó, o filósofo pensa ver por todos os lados os olhos do universo telescopicamente em mira sobre seu agir e pensar. Ele vai dizer que o filósofo é alguém vaidoso, é alguém que cria tanta reflexão sobre a vida, mas que na verdade a própria vida, o mundo, não está nem aí para o que esse filósofo pensa ou acha, né? Que muitas vezes esse filósofo vai falar sobre a razão como algo, como se fosse uma verdade absoluta, uma certeza, e o Nietzsche ele discorda, ele vai dizer que não é bem assim, que muitas vezes essas verdades são apenas algumas noções que são impostas, né, através da cultura a todos os membros da sociedade, mas por um pequeno grupo. Eles criam essas verdades para impor, né, a sua maneira de ver a vida, de viver. Então, ó, ele começa descrevendo aqui uma fábula e ele diz assim, de maneira bem irônica: assim poderia alguém inventar uma fábula e nem por isso teria ilustrado suficientemente quão lamentável, fantasmagórico e fugaz e sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza. Então, o ponto central desse texto do Nietzsche é uma crítica e uma negação do intelecto humano como algo, digamos assim, essencial e super importante na natureza. O Nietzsche vai dizer que a vida, né, a natureza, não está nem aí para o que a gente pensa, se 2 mais 2 é igual a 4, né? E todas as verdades que os filósofos modernos tinham estabelecido, né? Aquele quadro lá, o Homem Vitruviano, para o Nietzsche, não quer dizer muita coisa, tá? O Nietzsche ele não é humanista, ele não é racionalista. Ele vai colocar todas essas verdades em xeque através da sua filosofia. Então, essas ideias aqui, tá? São as ideias presentes nesse texto do Nietzsche.
Vamos lá, recapitular. O intelecto humano é uma mera convenção da sociedade, é uma invenção cultural. O intelecto humano não é algo natural ao homem, nem sempre a razão humana foi vista como algo fundamental na história, e o filósofo é alguém essencialmente iludido com o seu próprio intelecto. Essas são as ideias que o Nietzsche ele apresenta aqui nesse trecho, tá, do seu texto. Um exercício para vocês. Depois de vocês assistirem essa videoaula, eu quero que vocês, no próprio YouTube, digitem assim, ó, Felicidade Consumista com os Ratos, do Steve Cutts. Está disponível no YouTube. E eu quero que vocês escrevam uma redação de, no mínimo, 15 linhas, apresentando uma relação entre o conteúdo do vídeo e o conceito de ideologia no pensamento de Karl Marx. Vocês vão assistir o vídeo, é um vídeo curto, e depois vocês escrevem uma redação pensando no conceito de ideologia que a gente já estudou do Karl Marx, e eu quero que vocês façam uma relação. Isso é para o momento da aula, tá? Não é para fazer depois, é para o momento da aula. Assiste a videoaula, vê depois esse vídeo e escreve uma redação, e depois vocês enviam para mim essa redação, certo? A gente fica por aqui. Isso é tudo, pessoal. Até a nossa próxima aula.